Já falei sobre o cordeiro, sobre o lobo, e hoje propus-me a falar convosco sobre o cão. E aqui já tenho muito para falar, que ia falar sobre o cão e a raposa. Deixarei a raposa para outro direto. Hoje vamos falar então sobre o cão ou do cachorrinho, como a Bíblia às vezes o menciona. Vamos pedir a bênção de Deus, do Espírito Santo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Bom Deus e nosso Pai, derrama o Teu poder nesta hora, que é a hora de culto de adoração neste sábado. Esteja onde estiver, no campo, em sua casa, no seu quarto, na sua dor, na sua alegria, na sua tristeza, perguntando a Deus, Senhor, o que é de fazer? Eu quero saber, Senhor, eu quero aprender, eu quero receber de Ti poder e graça, eu quero receber o dom do Espírito Santo para preencher o vazio da minha e de tantas milhares de pessoas que estão assistindo a este vídeo. Em direto, Senhor, Te quero dar graças, dando, Senhor, palavras que são Tuas de graça recebi, de graça dou. Vem ficar, Senhor, com o nosso auditório, com o Teu auditório, em nome de Jesus Cristo, o nosso amigo Salvador. Bom dia, felicidades, felicitações e um abraço deste amigo chamado Fernando Ferreira. Então, vamos iniciar este direto trabalhando com muitos textos, com alguns textos, são meia dúzia de textos que nos falam sobre cães. Todos gostam aqui de cães. De certeza que pouca gente gosta de cães. Eu, principalmente, sou um deles, como vocês devem saber, que gosto muito de animais. Tenho algumas preferências, não é? Animais de estimação. E também gosto do animal, do cachorrinho. Já tive alguns, infelizmente, perdi-os por questões de tempo, de longa duração dos animais, e um teve um acidente, o que muito me desagradou, que chorei mais do que um filho morrer. Foi mesmo tristeza. Mas os cães são muito fiéis, são muito amigos. Muitos cães. Há o cão, em Portugal, o Serra da Estrela, há o cão de água, um conhecido, famoso cão da água que está na América, foi para o presidente Bush, para ele ter um cão de família, acho que ele tinha 2 até. Eu vou acender aqui uma luz, que é uma luz que falta luz, haja luz. Pronto, já está melhor, o direto já vai com mais luz. Então estava a falar que os cães são muito amigos, são muito de brincar com as pessoas, principalmente com as crianças. E tenho uma experiência, devem ter mais ou menos esta mesma experiência, muitas pessoas gostam de ouvir histórias com animais. E então eu tinha um cão, tinha um caniche, raçado, ainda era um bocadito grande, que eu até tenho no meu Facebook, ele gostava muito de chocolate. Coitadinho, pois, olha. E todas as vezes que eu estava a chegar a casa, vinha do trabalho e não só ouvia o barulho do carro. Eu vinha longe. E sabem que o raio do cão, o bichinho, já dava conta quando eu vinha já quase a chegar perto. Ele ouvia, com os seus ouvidos apurados, ouvia. E a minha mulher disse: olha, eu já sei quando estás a chegar, porque o cão vai para a porta a ladrar. E quando eu também tinha outro cão ainda maior, um cão já não dentro de casa, mas esse cão já era um cão de estar na rua, um cão que estava até numa casota que eu fiz, improvisei uma casota que era muito bem aconchegada.
E ele sabia também quando eu estava a chegar. Ele punha-se à cuca. Ele saía da casota onde estava e vinha para o sítio de onde eu ia estacionar, que o cadeado dava, e ia para lá para me fazer festas. Foi um cão que me deixou muita pena, muita saudade, muita saudade, muita saudade. Enfim, todos os cães têm uma história triste às vezes, ou a maioria dos cães tem histórias tristes de abandono. Uma maior parte dos cães em Portugal são abandonados, uma maior parte, se não disser uma maior parte, estou a errar, que vejo muitos cães abandonados a correr, sozinhos, às vezes 2 e 3, chamam-se abandonados. Abandonados porque os donos não estão para despender de uma saca de comida e de cuidados que lhe têm que dar. É muita pena aquilo que está a acontecer a nível mundial com os animais. Isso só retrata o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24. Só retrata mais uma vez a falta que há do ser humano para com os animais. Os animais pensam, têm sensações e amam, e sentem, e cheiram, e têm algo diferente que o ser humano perdeu. Chama-se amor. Amor, sentimentos. Compadecem-se. Compadecem-se. E no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, mais ou menos no princípio, começa a dizer assim: no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não está a falar dos cães, está a falar de pessoas, de seres humanos que abandonam os seus cães. Aqui não está a falar só de abandonar os cães, mas também inclui, reparem o que diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É verdade ou não é? Penso que é. Penso, não, tenho a certeza. É uma profecia que está a acontecer com muita frequência. Eu pus no meu Facebook, quem quiser fazer perguntas, venha lá e faça perguntas. Estão-me a perguntar se eu sou pastor. Não, não sou pastor. Como é que eu estou? Eu estou bem, estou aqui convosco. Estou agora bem. Bem no sentido em que estou a louvar a Deus. Então vamos começar falando de cachorrinhos e vamos a Juízes, o livro de Juízes, capítulo 27, ou capítulo 7, versículo 5. Tem que estar agora bem concentrado. Agora é Deus que vai falar através da palavra de Deus. Juízes 7:5. Fala de Gideão. A história é muito bonita também. É uma história. Gideão estava a precisar de valentes para a guerra, para combater os midianitas. Lembram-se dos midianitas? Os midianitas eram inimigos do povo de Deus no tempo de Gideão. E Gideão propôs a Deus propôs a ele que ele ia combater os midianitas com um exército. Então juntou-se muita gente. Eu vou ler os textos e vou compreender o contexto até o versículo 5. Então Jeroboal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele havia se acamparam junto à fonte de Aroda. Portanto, um acampamento. E se acamparam junto à fonte de Aroda, de maneira que tinham o arraial dos midianitas a norte, ou para norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo
para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus estava a dizer a Gideão que ele tinha um grande exército que ia ganhar facilmente. Mas Deus ia fazer diferente. Ele ia ganhar a guerra com pouquinhos homens e ia escolher 300. Vamos ver como é que Deus faz. Reparem a história. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está comigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo a minha mão me livrou. Disse o Senhor a Gideão. Disse mais o Senhor, agora pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for cobarde, quem for medroso, volte e vá-se apressadamente para a sua casa, das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Ainda ficam 10.000. Portanto, tínhamos 30.000 homens para combater. Destes 10.000, disse o Senhor a Gideão, ainda é muito povo. Ainda há muito povo aqui. Faz descer às águas. E ali tu vais provar, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo. E esse contigo irá, porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Vamos ver qual é o teste? E vamos ver o teste. Então, lemos em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, versículo 5. E fez descer o povo às águas, ao rio, não é? Ao rio, ao riacho. Enquanto o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, quem é que faz isto? São os cães. Como lambe os cães, ou como lambe o cão, e esse porás à parte. Como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Então, atenção, Deus fez um teste para saber quem era que estava preparado para ir à guerra. E daqueles 10.000, no versículo 6 diz que foram só 300 que desceram às águas e lamberam ou beberam apressadamente, porque não iam passar ali muito tempo. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se baixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, porque toda a gente se vá, cada um à sua casa, cada um ao seu lugar. Dos 10.000, ficaram só 300 homens que se baixaram para lamber as águas e andaram e caminharam logo. Não estiveram ali com o capacete a encher, a beber água e a encher os seus cantis e a passar lá tempo. Muito aqui é uma lição espiritual para os pastores, para os pregadores, para os evangelistas, para aqueles que querem fazer guerra contra o pecado. Não perdemos tempo com coisas fúteis. Encher gamelas de coisas infantis, de coisas que não têm valor nenhum. E muitos perdem perdem muito tempo. Temos que ser concisos, rápidos e sincronizados como estes homens que não perdiam tempo para beber água sequer. Ora, se nós vamos para a guerra, o que é que temos que fazer primeiro? Primeiro, temos que estar preparados fisicamente, equipados e ter bebido água. Aqui quer dizer rapidez, preparado. Então diz que eles lamberam como um cão a água, se baixaram para lamber a rio. E alguém já fez isto? Isto é ridículo agora eu baixar para fazer
É para fazer ver que também faço como um cão. Não é isso que aqui diz. Aqui diz que estes homens fizeram naquele tempo porque era normal passar por um rio e beber água apressadamente. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Eles estavam cheios de sede. É porque eles não iam beber água se não tivesse sede. E Deus não disse a eles para eles beberem água. Gedeão não disse para eles beberem água. Eles estavam cheinhos de sede. Mas também tinham em mente uma missão e diziam: nós não podemos perder tempo a ficar aqui a beber água. Primeiro texto encontra-se em Juízes, capítulo 6, capítulo 7, versículo 5. Juízes, capítulo 7, versículo 5. Adiante. Vamos primeiro, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Vamos ler outra história. Vamos ver outra história. Aqui está ela, marcadinha. Ela já estava com a fitinha. E que se encontra no versículo 8. Eu vou ler alguns versículos também, para compreendermos o contexto. E disse David, há um David, há um trono, e há os amigos de David. E ele vai chamar um amigo, que esse amigo pensava que David não o considerava como amigo. Disse David: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, ou da casa de Saul, depois daquela destruição toda, que morreram Saul e morreu os 3 filhos na guerra e morreu tanta gente, principalmente a casa de Saul tinha quase toda morrido. E então ficou vamos ver este, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas. Jonatas era um grande amigo de David, que tinha morrido com Saul. Jonatas deu a preferência a David. E havia um servo na casa de Saul, um servo quer dizer um criado, havia lá um empregado na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a David para falar dessa pessoa que existia na casa de Ziba. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sim, eu sou servo teu. E disse o rei: não há ainda alguma pessoa da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Cá estava o Jonatas. E é aleijado de ambos os pés. O Jonatas teve um filho e era aleijado dos pés, dos dois. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Loba-Debar. Então mandou o rei David e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Loba-Debar. Portanto, este servo, na casa de Saul, disse que havia um rapaz na casa de Milca, na casa de Maquir, filho de Amiel, numa terra chamada Loba-Debar. E então foi chamá-lo. E vindo esse rapaz, que era Mefibosete, perdão, eu vou repetir, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a David. Ele veio a David, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a David: disse Mefibosete, perdão, estas palavras aqui é que me atrapalham um bocadinho, mas é Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo.
E disse David: não temas, porque eu podia temer, porque a casa de David, ou melhor, a casa de Saul, tinha sido toda destruída pelas ordens de Deus, por aquilo que tinha sucedido. E este rapaz, este Mefibosete, estava cheio de medo que ia também ser morto. Podia ser morto. Mas não era essa a intenção de David. E disse David: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, o meu grande amigo. O Jonatas era um grande amigo de David, que era o pai de Mefibosete. Leiam, de teu pai. E te restituirei todas as tuas terras para ti, as de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa, de contínuo, ainda por cima, ainda vais comer comigo à minha mesa. Então se inclinou e disse, o Mefibosete, que se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu olhes para mim? E ele disse mais: tu queres para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu. Vejam só a consideração que ele tinha de ele próprio, de autoestima. Ele era considerado como um cão morto, tal qual como um cão morto. Então David chamou a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe assim: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhei-eis nela, nas terras, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos e os cereais, para que o filho do teu senhor tenha pão para que coma, ele e a sua família. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba que tinha ido chamar, era um criado de Saul. E disse, no versículo 2 explica, no capítulo 9, segundo a Samuel: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei isto. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei mandar a seu servo, assim fará a teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Este vai ser rei. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Portanto, Mefibosete ganhou um lugar ao lado do rei David. Comia com ele todos os dias, ou todas as refeições principais, que é da manhã e da noite, com o rei. Vejam só, e ele que se considerava como um cão morto, como diz, olhando para um cão morto tal como eu. Meus irmãos, meus queridos amigos, meus filhinhos, meus amigos, vocês não são cães. Vocês são filhos de Deus. Apesar de se considerarem inúteis, com os pés tortos, como diz aqui, era coxo de ambos os pés, ainda que se considerem doentes, deformados, que não entendam as profecias, não entendam as coisas conforme estão escritas, ainda que tenham sofrido perseguições, ainda que tenham sido abandonados pelas vossas igrejas, ou pelos vossos pais, ou pelos vossos amigos. Meus amigos, temos um rei que não é David, é Jesus, que considera que vocês sois dignos, porque há um amigo que é Jesus, que ele ama. O Pai está chamando os seus filhos para a sua mesa, para a mesa do grande banquete. Ainda que vocês
sejam, porém, aos vossos olhos, considerados como um cão morto. Então, não é este Deus, amigo, o Pai da criação, o Pai de Jesus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que nos deu Jesus, é o grande amigo. Com Ele tereis e temos todas as coisas, as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, a chuva seródia, o tempo da graça e a salvação e o refrigério do Espírito Santo. Quereis vós ir para a mesa do Rei? Amém. Continuamos com a história da Bíblia. Vamos agora para Salmos. Agora vamos ler em Salmos 67, no capítulo 67. Aliás, no Salmo 59, perdão. É que eu tenho que ver várias páginas. Cá está. Já cá estou. Ainda não. 677 na minha Bíblia. Na página 677 do Salmo 59, versículo 6, Jesus aqui fala assim. É uma oração de David e ele fala assim, no versículo 59, versículo 6. Voltam à tarde, dão voltas à cidade, dão gemidos como cães rodeando a cidade. Eram os inimigos de David. Agora ele considera-os como cães. Tu, pois, ao Senhor, no versículo 5, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações, não só Israel. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos. Dos pérfidos são os pecadores. Dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde e dão gemidos. Gemidos. Porque beberam bebidas alcoólicas. Vieram das festas. Dão ganidos. Andam a ganirem, como os cães. Como cães. Rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas asas, com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem, quem ouve? Então, isto é um povo indesejado, é um povo que Deus aborrece. Mas aqui diz, mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de teus gentios, de todos os gentios. Agora a conta vai voltar para os gentios, a conta de grande multidão de pecados. Eu vou só direcionar aquela câmara para acolá, que ela está-me a tirar do centro. Só um momento. As câmaras aqui são muito poucas. São duas câmaras. Aí está o Fernando, mais centrado para o Facebook. Um direto para o Facebook e um off para o meu canal do YouTube. Então vamos continuar na nossa dissertação em Provérbios, capítulo 26, versículo 17. E este, atenção, é um versículo muito importante. O que passando se mete em questões alheias é considerado, é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Uau, que coisa horrível tomar um cão pelas orelhas. Eu não sou capaz. Vocês são capazes de pegar um cão pelas orelhas, ele vai-vos ladrar, ele vai gemer. E é muito mau pegar num cão pelas orelhas. Estão a castigá-lo. Mas ele vai ficar vosso amigo. Não. Um cão gosta de ser bem tratado. Um cão gosta de ser acarinhado.
e gosta de receber elogios, amabilidades. Mas quando um cão, se é que é um cão, né? Se for um cão de estimação e se for pegar pelas orelhas, oh meus amigos, você perder um cão de estimação para sempre. Ah, mas se for um pitbull, vocês estão desgraçados que vão levar uma coça destas que vão parar ao hospital. Mas aqueles aqui, os que passando se metem em questões alheias, ou com questões alheias, ou em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Quem é aqui, ou vocês conhecem alguém aqui, ou conhecem algumas pessoas que passando, se metem em questão alheia. O que é uma questão alheia? Há coisas que estão a ser tratadas ali que não têm nada a ver comigo. E há coisas que são a ser tratadas acolá que não têm nada a ver com aquelas, consigo, ou com aquelas pessoas, ou com as pessoas. Que aquele grupinho, aquela família, não tem nada que ser abordada por questões de pessoas que querem ouvir e tirar conclusões e tirar lá barulho e trazer barulho e vai provocá-los e vai fazer deles um espetáculo e vai começar a ridicularizar por questões alheias. E muitas questões alheias que nós não temos nada a ver com isso, o que eles fazem dentro de casa ou fora de casa, ou nos seus carros, ou na sua vida particular, principalmente na vida também da igreja, nós não temos que meter o bedelho, né? Meter o focinho na cabeça, meter a cabeça na casa das pessoas e ver o que é que se passa lá. Não devemos fazer isso. Isso não faz parte do cristão, nem de um homem honesto, ou de um homem sincero, ou de um homem que procura ser sincero e justo. Ora, isso é uma loucura. É como o louco que lança de si faíscas, frechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Ainda por cima, parece que brincam. É o que está se passando, que se mete em questões alheias, é como aquele que toma um cão pelas orelhas, como um louco que lança de si faíscas, frechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeiras. Então, vamos para outro texto. Vamos lá, vamos continuar. O tempo voa, como se costuma dizer. Já vamos ao meio do nosso direto. Vamos ao meio do nosso direto e agora vamos para Salmos 56, Isaías 56, 10. Isaías 56, 10. Já estou aqui. É um texto muito conhecido e que gostaria de ir dizer que este é o epicentro, um dos textos mais bem elaborados na temática de ter a noção do perigo do que é o cão raivoso. Ora, ouçam todos. Talvez não seja um cão raivoso, mas um cão morto. Em que ficamos? Vamos lá ver. Isaías 56, 10. Todos os seus atalaias são cegos. Não sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Andam adormecidos. Estão deitados e amam o tusquenejar. Uau! Este código. Isto é um código. Está aqui em código. Está em parábola. Isto é uma parábola. Todos os seus atalaias, quem são
todos os seus atalaias, está a falar os atalaias de Israel. Era as faltas e os crimes de Israel. E havia os atalaias que deveriam, os atalaias, quem são os atalaias hoje? Que deveriam avisar o povo dos perigos, tanto de guerra física, ataques bélicos, como ataques armamísticos, como ataques pessoais e ataques aqui também espirituais e ataques de pecadores e de pecadoras e ataques de quedas da igreja ou ataques contra a nação de Israel. E todos esses atalaias são cegos, não veem o perigo que está a chegar. E agora passando para a atualidade. Os cegos, os atalaias, muitos deles, primeiro, são ceguetas. Não veem nada. Nada sabem, diz aqui. Nada sabem. Nada sabem porque não procuram saber. Todos, então, são cães mudos. Não podem ladrar. O que mais me impressionou aqui é que ali diz não podem ladrar. São cães mudos e não podem ladrar. Porquê? Será que lhe taparam a boca com uma fita adesiva? Ou com uma rolha? Será que eles não têm voz? Ou que não têm voz ativa de conselho? Ou que não têm consciência para falar? Não podem porquê? Porque lhe proibiram? Bom, aqui também temos um problema de inquisição, um problema de perseguição, um problema de persuasão, um problema de lavagem cerebral. Um pastor adventista de 7º dia que seja cego é um cão mudo, não sabe o que há de dizer, não pode ladrar, porque tem uns critérios apertados e é pago para não falar a verdade. É o que aqui diz. Andam adormecidos. E diz mais, estão deitados. Ou seja, estão adormecidos dá vontade de dizer que estão deitadinhos nas suas confortos espirituais. Está tudo bem, pastor, está tudo bem, está tudo a correr nas mil maravilhas. Vamos aqui já fazer uma igreja nova ao lado. E amam, o versículo, e amam o tosquenejar. Tosquenejar é estar a dormitar. É a tosquenejar, estás a tosquenejar, está distraído. E diz mais no versículo 11. No versículo 11 do capítulo 56. E estes cães são gulosos. Não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. E dizem, vinde, trarei vinho e beberemos bebida forte. E o dia da manhã será como este, ainda maior e mais famoso. Que este vinho forte é doutrinas. Já temos assistido à nova semente, agora tem uma nova verdade, agora tem uma nova maneira de apresentar as coisas diferentes, já tem com música de baile, música de discoteca, música de rock, música de dança. Agora eles banqueteiam-se. E dizem, mas isso está tudo bem, e o dia da manhã será como este, ainda maior e mais famoso. Está em Isaías 56, nos versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Está no capítulo 56 de Isaías. Podia agora dizer que eu estava muito mal se dissesse
que isto não é verdade. Isto é verdade para a maioria, se não para quase a maioria, dos atalaias da Igreja Mundial. Não só da Igreja de Portugal, não só da Igreja do Brasil, mas da Igreja mundialmente. É que nós chegamos, como é que costuma dizer, é que nós chegamos. É que nós chegamos. Vamos avançar. Vamos então para Mateus. Mateus 7,6. Vamos agora para um plano mais terreno, como costuma dizer, mais terra a terra, para compreendermos agora estas coisas que falamos aqui. E agora vai ser Jesus que vai falar. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães, continua falando da mesma matéria, com outra linguagem, mas das coisas santas. Não deis aos cães as coisas santas. Não deis aos cães as coisas santas. Será que eu ando a dar aos cães coisas santas? Eu nunca dei coisas santas aos cães. Isto, então, se trata de uma parábola. Não deis aos cães as coisas santas, mas não deiteis aos porcos as vossas próprias pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltantes vos despedacem. A nós. Está dizendo coisas muito complicadas, muito perigosas aqui. Então nós não devemos dar coisas sagradas aos porcos. E aqui também fala aos cães. É que os cães, se lhe derem pérolas, eles engolem-nas. Eles não dão valor nenhum, pai, não. E aos porcos também não. Não aconteça, diz aqui, é que a parábola não fala de cães, então. Não aconteça que as pisem com os pés. Os cães não pisam pérolas. E voltando-se, vos despadacem. Então está a falar de cães. Não. Está a falar de pessoas que são como os atalaias que falámos em Isaías 56, 5 e 6 e 7. Está falando de pessoas perigosas. E eles vão fazer coisas más. Então, digo já, eu não dou o livro Grande Conflito a qualquer pessoa. Eu não dou a minha mensagem a qualquer pessoa. Cuidado, é o que aqui quer dizer. Não deis coisas santas. Eu não dou o sábado, eu não dou a mensagem, eu não dou Jesus a esses cães. É o que está aqui a dizer. Jesus, foi ele que disse, não foi eu. E temos outras coisas santas que podemos aqui falar, coisas terrenas, as nossas pertences que Deus nos deu são coisas santas. O nosso casamento é coisas santas. O nosso leito, o nosso amor para com a nossa mulher são coisas santas. A nossa comida são coisas santas. Os nossos pensamentos são coisas santas. A nossa vida é uma vida santa. Então aí está a dizer, não deis as coisas santas aos cães. Nada. Arrebatam este pensamento dizendo que tudo que nós temos são coisas santas. Quer seja físico, quer seja espiritual. Se é que a gente está consagrado a Deus, então o nosso corpo é santo, porque o templo do Espírito Santo é santo. Então, ao darmos, até ao vendermos a esses cães,
está-nos a dar pérolas a porcos, pérolas a cães. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Continuando. Há mais. Está mesmo a terminar, como costuma dizer. Hoje vamos terminar mais cedinho para irmos para casa comer. Se é que temos casa para comer, eu vos convido, se podereis, vir até a nossa casa, que fica longe, não é? Fica longe, talvez a 1000 quilómetros, ou a menos. Mas se estiverem perto, podem vir até a minha casa. Vamos a Lucas, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 21. É a parábola do rico e do Lázaro. Eu ia demorar muito a contar a parábola do rico e do Lázaro, mas aqui fala quando ele estava no inferno. Isto é uma parábola. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E antes assim, é no capítulo 16, versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas, este pobre, que caíam da mesa do rico. Portanto, este pobre desejava comer as migalhas do rico, da mesa do rico, caíam da mesa do rico. Este pobre morria de fome. E ele estava tão doente que os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Isto aconteceu também, penso eu, com a vida de Jó. Tinha tantas chagas que até os cães lambiam as feridas. Estamos aqui perante uma situação em que diz que até os cães têm misericórdia, têm compaixão por um grande necessitado, ou por um necessitado pobre, ou por um pobre necessitado. Nós também deveremos ter, pela linguagem bíblica, amor ao próximo. Aqui é o amor ao pobre, é amor àquela pessoa que está perdida e não sabe onde comer. E diz aqui que este rico foi para o inferno e que Lázaro foi para o ventre de Abraão, foi para o céu. É uma parábola. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isto é o céu, isso é uma ilustração. E morreu também o rico e foi sepultado. Este já foi sepultado no cemitério. E no Hades, que é o lugar onde estão os mortos, é a sepultura. E no Hades ergueu os olhos, este rico, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E viu Abraão e Lázaro, que era este que morreu, no seu seio. E chamando, disse, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Isto é uma ilustração. Disse, põe Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem sem passar daqui para aí, para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Isto é uma parábola. Está tudo uma parábola para compreender
para compreendermos a condição de ser humano. E além disso, e disse o rico: rogue depois ao pai que o mandes à casa do meu pai, o rico. Pois tenho 5 irmãos, também ricos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Pois eu era rico e fiz coisas feias, não é? Não foi misericordioso com o pobre. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, que os escutem ou que os ouçam, diz aqui. E disse ele: não, pai, Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Agora já fala dos mortos. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão. E aqui está o enigma desta parábola: ainda que algum dos mortos ressuscite. Portanto, eles estavam todos mortos. Aqui é uma parábola e diz: ainda que os mortos ressuscitem e tragam a mensagem, não vão fazer isso, eles não vão acreditar. Portanto, se não acreditam nisto, não adianta nada, nem que um dos mortos ressuscite, porque se não ouvem a Moisés, eles até aqui não ouviram a Moisés, tampouco ouvirão um dos mortos que ressuscite. Eu vou talvez elaborar outro culto só sobre este tema. Este tema tem muita matéria, mas aqui o que eu queria dizer sobre os cães, estamos a falar sobre os cães aqui tiveram misericórdia, lambendo as feridas do pobre. E o rico perdeu-se porque não assistia ao pobre. Como disse alguém esta semana, citando Helena White, que os animais se compadecem. E alguém não gostou nada desta publicação e criticou, e não só criticou, e mandou abolir aquela linda publicação da Ciência do Bom Viver. Avançando, já vamos acabar, já vamos terminar, já estamos a passar no limite vermelho já. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 21. Estamos mesmo a terminar, mesmo no fim, mesmo nos últimos versículos, nos últimos 2 ou 3 versículos, se tivermos tempo. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardai-vos, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos dos cães. Outra vez a falar dos atalaias falsos. Guardai-vos dos cães. Esses cães malditos. Guardai-vos dos cães, dos maus obreiros. E continua o Pedro a falar na página, agora na página da minha Bíblia, na página 1371, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Continua Pedro a falar. Falou Paulo, agora fala Pedro. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espejador da lama. Aqui está dizendo que agora o porco volta ao lamaçal, ao seu vômito. Volta ao seu vômito. Enfim, está dizendo que afinal de contas não vale a pena ser um cão, um mau cão, também aos bons cães. Deste modo, sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu vômito. E mais tarde iremos falar sobre cães, não sobre cães, mas sobre outro animal, que aqui diz que e a porca lavada volta ao espujador da lama, ou seja, volta para o lamaçal. Eu não queria comentar este versículo porque vamos ter que fazer outros cultos diretos sobre os animais, e dos animais que eu vou falar é
os suínos, a suinicultura, os porcos, e aqui fala na porca. Voltando ao texto, um verdadeiro cristão não volta ao seu vómito, mas o verdadeiro cristão se arrepende e não volta ao seu vómito, à sua vida antiga. Mas ele diz aqui que muitos cristãos, alguns cristãos, não sei quantos, voltam ao seu vómito, como também a porca volta ao seu lamaçal. E estes não entrarão no reino dos céus. Isto está mesmo espetacular, como a Bíblia está a ensinar. A Bíblia é que ensina, não sou eu, a Bíblia. Apocalipse, fechando com o livro do Apocalipse, uma pataiose, como costumam dizer, Apocalipse 22, versículo 15. Aqui está o último versículo. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicídios, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Estes todos são considerados numa classe que eu considero-os como porcos, cães. E ficarão de fora os cães. Então, não são aqueles cachorrinhos que nós conhecemos, como o terrier, ou como o cão d'água, ou como o Serra da Estrela, ou como o pastor alemão. Não. São homens que não se orientaram, se santificaram, que não se salvaram, que não se redefiniram com Cristo, que não se foram transformados pela graça de Cristo. Portanto, são homens vis. E para ser um homem vil, é preciso fazer pouca coisa. É preciso fazer um comentário. É preciso pintar de verde, e amarelo, e azul, e vermelho, e roxo. E falta-me alguma cor. Acho que são as cores dos cães. Esses homens, ou essas mulheres, são considerados pela Bíblia cães. Ficarão de fora os cães. Sabiam que os cães têm um comportamento sexual irracional, irrelativo e que não é racional? Os cães até é cão com cão. Fazem sexo cão com cão. Portanto, são sodomitas. Os cães são irracionais, não é? Mas, enfim, são irascíveis, são animais, são potentes animais que têm sexo com qualquer parceiro que lhe aparecer. E tanto faz com um cão como com uma cadela. Eles são assim. E também aqui diz que ficarão fora os cães. Mas ele aqui não está a falar de cães. Aqui está a falar de homens e de mulheres que têm um comportamento como cães. Não sou eu que eu digo. É escrito. Está em Apocalipse 22, versículo 15. Vocês gostaram de ouvir a minha pregação? Se não gostaram, o problema não é meu. Eu fico triste. Eu ficarei muito triste no céu porque se perderam muitos porque não gostaram da pregação que eu faço. Mas paciência. Eu tenho que advertir, eu tenho que avisar, eu tenho que falar o que está escrito. Vou-me despedir desta hora. Boa tarde, já é quase meio-dia, já está quase mesmo em cima do meio-dia, falta meia hora, são 11h30, indo para casa comer e fazei os vossos deveres e trabalhai com afinco e sujeitai-vos a Deus, o nosso maravilhoso Deus, que criou-nos não para nós sermos cães, mas para sermos filhos do Rei Eterno. Que o Senhor nos abençoe, é o meu sincero desejo. Amém. Querido Pai, abençoa a Tua palavra, que floresceu
como trigo no meio deste joio que é este mundo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa aqueles que ouviram esta mensagem, Senhor, e que acolham no seu coração e que a levem para onde forem, para onde estiverem, Senhor, contigo. Que eles possam ser transmissores e difusores da tua mensagem. Abençoa-os e perdoa-os e salva-os, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso querido amado Salvador. Amém.